Então, antes de começar a desenvolver a palestra de hoje, tem como tema Escutando os Sentimentos, eu queria indicar esse livro aqui, do médium Vanderlei de Oliveira, uma obra do Espírito do Fogo. O Fogo para quem não se lembra, é uma médium que ajudou a Kardec, uma médium na época encarnada, né? A reescrever o Livro dos Espíritos. Ela ajudou bastante Kardec na codificação. E ela agora vem, através da mediunidade do Vanderlei, vem trazendo diversas obras. Eu recomendo todas elas. É um aprendizado, então. Hoje vamos falar um pouquinho sobre essa obra, né? Que é um tema assim, tão desafiador. Começa com Chico Xavier. Chico Xavier nos brinda com esse pensamento. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Uma coisa bem profunda, né? Na verdade. Agora, falar sobre sentimento, né? E seria, para alguns, é a maior conquista evolutiva do espírito. Olha só, é pela forma de sentir que nós nos tornamos únicos, singulares, porque cada um sente na sua intimidade de uma forma diferente. Mas como é que a gente consegue distinguir nossos sentimentos mais íntimos das nossas diversas ilusões? Como que a gente consegue sentir e amar verdadeiramente o próximo? E principalmente a nós mesmos. Porque saber o que nos convém, o que é útil para a nossa individualidade, exige muito discernimento e tempo. Ninguém consegue sentir, aprender a sentir de uma hora para outra. Esse caminho da nossa ascensão individual e que nos leva a Deus, na verdade, apenas muda de individualidade para individualidade no nosso caminhar. Cada um de nós tem uma velocidade própria, tem o seu passo, tem o seu ritmo, tem a nossa história pessoal. Muitos de nós estão aqui há mais de 40 mil anos e ainda estamos num planeta de provas e expiações. Muitos de nós, de uma encarnação para outra, leva cerca de 2.000, 3.000 anos. De outro lado, outros conquistam essa evolução de uma forma muito mais rápida. Mas todo o caminho leva a Deus. A questão é a gente descobrir na nossa intimidade, né, de acordo com a nossa responsabilidade pessoal, que nós somos autores do nosso próprio caminho e, consequentemente, do nosso destino. A escolha pessoal é nossa. Tem hora que a gente se esquece de perguntar com sinceridade, todo dia, o que eu estou melhorando? O que eu aprendi no dia de hoje? Se nós não queremos mais ser quem éramos, e ainda não somos quem nós projetamos ser, onde nós estamos? Com sinceridade. Nós estamos, com certeza, onde estão os nossos sentimentos. Quando nós ingressamos numa casa espírita,
quase sempre, um dos mecanismos psicológicos mais percebidos, né? Nós começamos a nos sentir mais seguros do que lá fora. Aí, nós adotamos uma postura individual de pensar de acordo com a maioria. Isso aí é muito natural. Faz parte de uma jornada de crescimento. Não são poucos de nós que, com o passar do tempo, entram em desespero sincero quando percebem que seu esforço pessoal ainda não é suficiente para obter os resultados que ele desejaria. Ele olha para dentro dele, ele exterioriza, muitas vezes, condutas, sentimentos que ele não gostaria mais de estar sentindo, mas ainda sente. Então a gente começa a adotar mais ou menos assim, paradoxalmente, uma postura meio que de religiosidade externa. Isso não faz a diferença no nosso crescer. Isso apenas a gente fica ali exaurindo forças e aprendizado para dar um passo a mais. Esse passo não é suficiente. Muitos, com o passar do tempo, estão entrando agora, né? Na casa aqui, né? Pela primeira vez. E como perceber isso? Com o passar do tempo, algum mais ou menos longo, a gente começa a ter umas posturas mais ou menos assim, de oração sincera, de vigilância de pensamento, mas o pessoal fala assim, não, mas a gente se sente mais ou menos perseguido, e uma força maior que a minha, que eu não sei o que é, que eu não consigo dominar meus impulsos, eu não tenho intenção de fazer, mas eu sou levado a essa atitude. E a gente logo escolhe um coautor para a nossa vida, né? Quem? Ele, né? O nosso bom amigo obsessor. Né? Tão fácil colocar no obsessor, né, a responsabilidade pela nossa estagnação. Nós não prosseguimos na vida porque nosso obsessor não deixa. E na verdade, instala-se assim na nossa intimidade mais profunda, né, um conflito. A gente não perceber nas nossas atitudes, no nosso sentir, avanços. E parte dos cooptados desistem na caminhada. Simplesmente desistem. Ou estagnam anos e anos dentro de uma casa sem evolução profunda, ou simplesmente abandonam a casa. E muitas vezes o espírito. Essa atitude é muito cômoda, né? Nós responsabilizarmos obsessores, encarnações passadas, pelas nossas dificuldades atuais. A questão é, nós estamos exercendo adequadamente a nossa reforma íntima? Estamos tendo dificuldade ainda, todos temos ainda muita dificuldade de admitir que somos falíveis. Nós somos humanos. E, portanto, nós devemos admitir a nossa fragilidade. Não é mesmo? A gente tem dificuldade também disso. Por quê? Porque ainda somos muito orgulhosos, né? Presunçosos. Mas nós somos aquilo, na verdade, que nós sentimos. E não o que demonstramos. Na verdade, uma pessoa pode falar qualquer coisa, né, e você não gostar nada, você sentir revolta, uma raiva, qualquer coisa do gênero, e você ri para ela. Ô meu irmão, na verdade, nós costumamos a colocar diversas máscaras sociais, e aqui também não é diferente. Todos somos irmãos, é verdade. Mas todos nós somos diferentes, também é uma verdade. E todos nós sentimos de uma forma diferente.
quem realmente busca se autoaprimorar, tem esse primeiro desafio, que é se encontrar consigo mesmo. Nós temos que reconhecer que nós adquirimos um mau hábito dentro da casa espírita de destacar as nossas doenças espirituais. Doenças, todos somos. Somos companheiros de enfermaria, na verdade. Quem conhece mais uma casa espírita sabe que a casa espírita é um pronto-socorro. E o pronto-socorro tem o quê? Enfermarias. E enfermarias tem o quê? Pessoas enfermas. E quem são essas pessoas? Outros? Nós mesmos. E nesse sistema meio que neurótico, né, a gente acaba supervalorizando, sem às vezes se perceber, as nossas imperfeições morais. Ninguém ama nesse mundo sem vivenciar o amor. O que é amor? Amor é sentimento, não é verdade? Sentir é o primeiro passo, com certeza. Mas há algo mais. O Espiritismo nos explica que há algo mais. Além do sentir, deve seguir logo à frente uma infinita gama de ações transformadoras do nosso caráter. Nós temos que sentir, mas mais do que sentir, nós precisamos vivenciar os nossos sentimentos. Porque se a gente não fizer isso, a gente realmente não está amando, a gente está confundindo o que é amor. A palavra de ordem é reeducação. Então aqui eu vou trazer um comentário de Kardec na pergunta 916. Kardec já dá o tom da conversa. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, pode-se-á endireitá-los, da mesma maneira como se direita as plantas novas. Essa arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter a ciência para aplicá-la de maneira proveitosa. O que ele está dizendo aqui, do meu modo de interpretar? Não é só conhecer o Espiritismo, o que poucos fazem, não é mesmo? Poucos sequer se dão o trabalho de conhecer realmente, no mínimo, as obras básicas. Mas não basta isso. Aqueles que já conhecem, não basta. É necessário, Kardec recomenda, e atrás, que nós tenhamos atitudes. Extenso esse caminho. E para nos reeducar, é preciso buscar um desenvolvimento harmônico. Quem fala isso não sou eu, quem fala isso é Pestalozzi. Pestalozzi, que foi um grande educador suíço, que foi responsável por uma escola que o próprio Kardec estudou, portanto, alinhado com o Espiritismo, as ideias de Pestalozzi. Então, o que Pestalozzi falava? É preciso harmonizar as potencialidades do ser humano. Ou seja, é preciso harmonizar a inteligência, o sentimento e a vontade. Em outros termos, a cabeça, o coração e as mãos. A cabeça, o coração e as mãos têm que estar harmônicos e alinhados na criatura.
Isso implica a gente desenvolver o nosso intelecto, o nosso afeto e as nossas ações no bem. Esse, em resumo, é um dos ensinamentos desta aula. Então, uma pergunta. Nós temos desenvolvido a nossa fé racional para aqueles que já estudam o Espiritismo. Mas nós temos trabalhado o afeto no meio espírita? Nós realmente estamos nos ligando afetivamente? Como que eu posso trabalhar meu sentimento de uma forma plena se eu ainda não olho aquele que eu chamo como irmão de uma forma afetiva? Basta um desentendimento qualquer doutrinário, basta uma situação qualquer que me desagradou, que nós vemos verdadeiros rachas nas casas espíritas, o que provam a nossa estagnação evolutiva. Extenso é o caminho educativo, porque nossa personalidade ainda é manhosa, é talhada pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Tomar conhecimento dessa verdade é um ato, para a maioria de nós, doloroso. Dói descobrir como somos falhos. A gente tenta escamotear. A gente quer ficar bem na foto. Então, um alerta. A gente precisa primeiro aprender a nos amar, nos aceitar. Se a gente não nos aceita, como somos, o lado bom e o lado não tão bom, a gente sequer se ama, como vai conseguir amar o próximo? É preciso valorizar as nossas pequenas atitudes. O fato de nós entrarmos à casa espírita, não estudarmos o quê, não quer dizer que nós não estamos tendo pequenas evoluções. Quer dizer que nós estamos perdendo tempo, devemos estar dando passos mais largos, num ritmo mais avançado. Então, nós precisamos aprender a valorizar o que nós já conseguimos fazer no bem do próximo, ou de nós mesmos. É preciso que nós precisamos entender que nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos, não são os outros. E não existe sentimento certo e errado. Existe sentimento. Se eu, de um determinado fato, reage com raiva e o outro reage com uma risada, isso não quer dizer que o da risada está certo e o da raiva está errado. Quer dizer que ele sentiu de uma forma e o outro sentiu de outra. Nós, por educação equivocada, nós passamos a entender que o certo é o que nós compreendemos como certo. E quem disse que nós estamos certos? Ou errados? Em relação aos sentimentos. Mas, no entanto, a gente pode desenvolver hábitos para construirmos sentimentos mais elevados em torno de nós. A gente pode conseguir fazer isso. Por exemplo, se nós nos mantermos alerta para não julgar o outro de acordo com o que nós sentimos, nós já estamos dando um grande passo em termos de sentimento seletivo. Se nós já conseguimos ser vigilantes nesse sentido. Essa mudança que Dufour propõe não implica destruir quem nós somos ou quem fomos, mas apenas dar uma nova direção a tudo, inclusive aos nossos erros, que são muitos. Nós precisamos aprender a nos perdoar pelos nossos erros.
não escamoteá-los. Na verdade, nós cometemos esses erros, mas certamente nós gostaríamos, muitos de nós, de não cometê-los mais. Mas de vez em quando passa o tempo, a gente vê a gente cometendo os mesmos erros, mas de uma forma mais disfarçada. Isso já é evolução. Eu não consigo, por exemplo, deixar minha dependência química em relação ao tabaco. Mas eu fumava 3 carteiras, hoje eu já fumo uma, daqui a 5 anos eu fumo 2 cigarros. Por conta disso, esse dependente químico não deve ser amado, ele está tendo uma conduta errada. Esse serviço do qual o senhor propõe não se limita, com certeza, a um fim de semana na casa espírita, mas, na verdade, a cada minuto de nossa vida. Isso, na verdade, todos sabem que não é fácil. Buscar esse hábito da higiene mental, no nosso meditar sobre nós mesmos, sobre os nossos sentimentos, aprender a direcionar o nosso pensamento para boas leituras e saber principalmente aplicar esse conhecimento adquirido nas nossas ações do bem. Eu não canso de falar, e hoje eu vou repetir, está ali mais uma vez na plateia uma pessoa que convive comigo, como eu tenho facilidade de falar e dificuldade em agir nesse sentido. Mas será só eu? Esse conceito de vigilância que propõe aqui vai muito além da disciplinar os nossos pensamentos. Disciplinar pensamento é o primeiro passo. Na verdade, é disciplinar, você pensa o que você sente. O sentimento vem antes. Concorda? Então nós temos que aprender a vigilar o nosso sentimento. Para isso é preciso muita oração, sintonia com as energias superiores da vida. Nós temos que nos habituar a orar a qualquer tempo, a qualquer hora. De manhã, de tarde, de noite, não importa. Precisamos estabelecer uma sintonia para conseguir forças para avançar nessa proposta. Nós precisamos dar utilidade à nossa vida, a cada momento de nossa vida. Já diz aí as obras básicas que toda ocupação útil é trabalho, está lá nas leis morais do trabalho. O que é trabalho? É toda ocupação útil. Não estou falando de trabalho remunerado. Então, nós temos que aprender através do trabalho no bem. Não é apenas na contenção do mal, é no exercício do trabalho, no bem. Lógico que há tempo para tudo, e cada um tem seu momento. Quando eu terminar essa palestra, muitos vão ficar pensando, refletindo, outros já vão conseguir dar alguns passos, agindo no seu próprio sentimento. Nós estamos ainda, como eu falava, muito orgulhosos. Nós temos a sensação orgulhosa de possuir o certo. Nós possuímos o certo. Ou seja, nós somos certos para tudo. Em tudo que vale na vida e no entorno da vida é o nosso próprio ponto de vista. É ou não é? Há milênios nós adotamos essa conduta de achar que nós temos a verdade e a autoridade suficiente para julgar com precisão a vida alheia.
Nós somos peritos nessa conduta. A verdade é que não existe pessoas mais ou menos valiosas nos serviços encarnatórios na Terra. Já dizia o Cristo do Evangelho, né? Os prediletos são os caídos. Os meus irmãos e filhos prediletos são os caídos. Quem analisa, por exemplo, um orador, um médium, um dirigente, um tarefeiro ou diversos atores de uma casa espírita, enquanto nas suas movimentações doutrinárias, né, não tem ideia, não imagina a dor, cada um dessas pessoas na esfera das suas provas silenciosas nos seus corações. Nós achamos aqui que somos pessoas iluminadas, né? Chegamos aqui, o médium, ali um ali, é iluminado. Ele me ajudou a curar meu câncer, estou falando a verdade. Mas não é, na verdade. Ele está ali se esforçando, com certeza, em prova. Eu estou falando aqui, ele está ali na expressão facial dele, pensando, fazendo seus questionamentos mais íntimos. Porque o homem só enxerga por meio de sua visão interior. Não é para alheia. Ele enxerga os outros pelo que ele sente. Consegue compreender? Então, se eu sou uma pessoa invejosa e eu vejo qualquer situação, eu vou perceber naquele fato qualquer uma postura invejosa. Eu nem percebo esses mecanismos psicológicos. Normalmente, o que a gente critica no outro é o que nós, na nossa intimidade, sentimos. Mas nós não temos coragem de enfrentar. É inegável que uma casa espírita como essa aqui, ou como outra qualquer, nos ajuda a fixar valores mais nobres, desenvolve novos hábitos, alimenta a nossa mente, o nosso pensar, com novas forças, visando a nossa própria espiritualização, em favor da nossa própria felicidade. Mas, no entanto, a gente precisa lembrar que não existe ninguém superior a ninguém no mundo de prova e expiação. O mundo de prova e expiação, o mundo está lá, quase na primeira escala, de baixo para cima. Nós temos sim que adotar posturas sobre a qualidade de nossos sentimentos e ajudar o todo, através das nossas pequenas ações, o mundo a evoluir. Cada um de nós pode contribuir com um mundo melhor nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos. E aí, mudar o padrão vibratório da ordem. E nós fazemos isso, nós já temos evoluído bastante nos últimos milênios. Agora, como fazer essa reforma íntima em nossas vidas, né? Como? Primeiro, compreendendo que nesse lugar chamado Terra, nós todos ainda somos doentes. E, portanto, aqui nesse pedacinho do planeta, é completamente dispensável a gente realçar as imperfeições alheias. É o contrário, que aqui é um laboratório. Nós temos que aprender a realçar
as nossas conquistas, pequenas conquistas, a nível dos nossos sentimentos. Focar que o outro já conseguiu evoluir ali ou aqui, indagando sempre na nossa atividade, em que eu melhorei nessa semana, o que eu realmente aprendi, e o que realmente eu já consigo vivenciar. Não é só falar é fácil. Tinha uma palestra lá, caiu uma palestra boa pra caramba e tal, vou repetindo. Não agrega valor. Agrega valor se você conseguir interiorizar e vivenciar um novo sentimento. Temos que ter perdão incondicional para os nossos companheiros de enfermaria. Olha para o lado. Todos ainda estamos doentes. Porque se não tivéssemos doentes, a gente não estaria no domingo, né, dentro de uma casa espírita, no ano de 2015. Se nós não fôssemos trabalhadores de última hora, nós já estaríamos em outro, né? Mas estamos aqui reaprendendo a educar, que possamos utilizar esse tempo de uma forma mais eficiente. Uma pergunta para ajudar. O que eu vou fazer, quando acordo, o que eu vou fazer hoje pela minha recuperação? Em que eu vou melhorar hoje? O que eu vou aprender de novo hoje? Uma atitude diária, trabalho, no bem e oração. O que a gente nunca deve esquecer? Que nós ainda precisamos nos tratar. Porque quem acha que já sabe tudo, que adentra um sistema religioso qualquer e passou a ser um professor, demonstra que não sabe nada. Mas saber que estamos enfermos não basta. Nossa cura certamente vem pela cura do nosso sentido. Há milênios nós negamos os nossos sentimentos. Esquecemos, inclusive, o fato natural da trajetória humana, né? Da animalidade até o período hormonal. O sentimento faz parte de nossa vida. Nós temos muitas vezes medo de sentir. E do que sentimos. Muitas vezes, quando a gente consegue aparecer a consciência desse mecanismo, que a Dufour chama de biopsíquico emocional espiritual, palavra complicada a gente se dá conta que sentimos de uma maneira muito equivocada ainda. Aí o que a gente começa a fazer? Esconder o que nós sentimos. Muito comum, né? Essa conduta social. Muitas vezes até necessária para a maioria das pessoas. Quando a gente é pequenininho, quando a gente é criança, a gente sente pronto, né? A criança é inocente, então quando a gente vai crescendo, a gente aprende a quê? A omitir, negar os nossos sentimentos. Homem que é homem não chora, né? Ri, a pessoa bateu na criança, ri. A criança tem que rir, porque está de castigo, por aí afora a gente vai, cometendo os nossos equívocos na educação dos nossos pequeninos. E no futuro, homens ainda a avançar nesse campo. Nós não conseguimos eliminar nada do que sentimos ou que fomos, mas a gente consegue transformar para melhor, se quiser. Mas nós temos que ter consciência que os nossos sentimentos jamais serão exterminados. Eles serão transformados.
Nós temos que aumentar o nosso processo de aprendizado, de ouvir a nossa voz inconsciente através dos nossos sentimentos. Muitas vezes, né, a primeira coisa que vem, se você for sincero, você sentiu alguma coisa, senti, daí, não é certo nem errado, mas se aquele sentimento não está mais adequado com a sua forma de pensar, é preciso corrigi-lo. Esse processo de interiorização do sentimento, ele passa por algumas etapas. Vou citar algumas poucas etapas. Primeiro, é importante a gente ter autorrespeito. O que significa isso? O que nós sentimos é individual, indiscutivelmente, não é? É a nossa forma de vivermos, de entendermos a vida. Isso é de cada um. E não adianta repressão, condenação por sentir isso. Nós precisamos, na verdade, é compreender por que estamos sentindo daquela forma. 2. Serenidade. Precisamos ter serenidade. O que é serenidade? É necessidade de ausência de conflitar para nos comunicar. Isso é difícil, a beça, né? Você tentar se comunicar com o outro, tentar passar o sentimento para o outro, sem conflitar. Isso chama serenidade. Eu não tenho quase nenhuma, confesso a vocês. 3. Meditação. É preciso aprendermos a meditar. Meditar é aprender a diferenciar o que eu sou daquilo que eu penso que sou. Que a gente começa a projetar, né? A gente entra dentro de uma casa e daqui a pouco a gente já é um Chico Xavier, Frei Luiz, né? A gente pensa e se ofende se algum companheiro mais sincero nos chama a razão, né? Por quê? Porque nós não meditamos. Uma coisa é eu pensar que eu sou, outra coisa é eu perceber quem eu sou, verdadeiramente. 4. Atitude de indagação. Para nós obtermos respostas verdadeiras, é necessário que a gente aprenda a elaborar a pergunta mais adequada. O que quer dizer isso? Para alcançarmos isso, é preciso a gente aprender a questionar. Aconteceu uma determinada situação qualquer. Alguém praticou um ato omissivo ou comissivo, né? Ou por ação ou por omissão. Um determinado ato qualquer nós presenciamos. E nós reagimos. Porque a reação é exatamente a forma exterior do nosso sentimento. Não é a razão, é a reação. Se eu chego aqui e dou uma palestra, eu já pensei, eu já fiquei em frente ao espelho, não é verdade? Eu já fiz essa palestra aqui 10 vezes para mim. Então eu estou aqui na condição racional. Agora chuta a minha canela para ver qual vai ser a minha reação. Ali sou eu, verdadeiramente. Dando esse exemplo, né? Depois que alguém chutou minha canela, eu tenho que perguntar para mim mesmo, né? Por que eu pratiquei aquele ato reativo? Qual foi a minha intenção real em dizer, olhar ou mandar um pedardo mental para aquele infeliz que chutou minha canela? Ou feliz? Que sentimento eu vivenciei naquele momento? Por que eu ainda tenho esse sentimento? Por que, em quais circunstâncias eu estou experimentando isso rotineiramente na vida? Qual é o sentimento que me impulsiona para lá ou para cá na minha vida?
essas perguntas é um hábito de indagação. A gente tem que aprender a perguntar certo para o nosso ser responder certo. A gente vai encontrar as nossas respostas. Às vezes as respostas são um pouco confusas no início, mas daqui a pouco você já começou a se conhecer melhor. Porque a maioria de nós sequer pensou nisso uma vez na vida. De como eu sinto. Como eu falava, é pelas reações que a gente vai nos se perceber melhor. Mas é preciso que nós nos aceitemos tal como somos. Se alguém chutou e eu ainda mando pedaço mental, eu tenho que aceitar que eu ainda sou assim. No entanto, aceitação é muito diferente de conformidade com o mal. Aceitar é admitir a nós mesmos nossas próprias limitações, com a finalidade de estudá-las e o desejo sincero de transformá-las. Se a gente consegue fazer isso, a gente vai bem. Se a gente não consegue, a gente fica meio que iludido, nos auto-intitulando espíritas. Quantas vezes, a todo momento eu ouço isso? Nós, os verdadeiros espíritas, os espíritas kardecistas e por aí afora vai. Como sinônimo de conquista, de sabedoria, de paz, de progresso, e uma conquista imediata. Eu me intitulei espírita, botei o crachazinho, pronto. Evoluí. Não é assim. A proposta espírita é de aperfeiçoamento, mas não é de perfeição imediata. A proposta espírita tem um objetivo de sermos melhores do que fomos ontem, mas não de sermos os melhores. A proposta espírita é de assumir uma posição íntima de um bom combatente. E nós, brasileiros, não desistimos nunca. Vamos cair inúmeras vezes. Vamos sentir de maneira equivocada, como nós não gostaríamos de estar sentindo. Mas a vitória final, para quem não desiste, é a tão falada reforma íntima. Muito comum ser melhor e não conseguir, na verdade. A grande batalha humana pela instauração desse bem maior em si mesmo consiste em nos aceitarmos, como eu falava, como somos. Progredimos nas trilhas que escolhemos na vida. Não existe vida certa ou vida errada, existe vida. Temos a consciência do dever cumprido, do trabalho diário no bem, sem condição e sem exigência, hábito de oração sincera, adquirindo paz íntima, domínio mental e autoconhecimento. Vou terminar a palestra dessa noite trazendo uma pequena parábola oriental. Uma senhora distinta resolveu abrigar na sua casa, no seu sítio, um guru. E lá ela deu-lhe durante anos comida, abrigo, casa, tranquilidade, para que aquele homem pudesse meditar em cumprir sua missão na Terra. Certo dia, ela, desconfiada da integridade do guru, da sabedoria do guru,
ela resolveu aplicar uma prova. O que ela fez? Ela contratou uma dançarina profissional, sensual, para testá-la durante 3 noites e 3 dias, por 5 moedas de ouro. Nos dias combinados, noite combinada, a dançarina fez o que pôde. Tentou incendiar os apetites inferiores do guru, dançou sensualmente, despiu-se e etc e tal. E não conseguiu provocar nenhuma reação no guru. O guru parecia um homem de gelo. Ele mantinha-se impassível, quieto, em estado de plenitude. A dançarina, passados 3 dias, voltou à senhora e falou: esse homem é um homem santo. Eu tentei de todas as formas que pude. E quando passou o relatório para ela, ela perguntou: mas a senhora, mas ele não disse nada? Ele não fez nada por você? Uma só palavra? E ela: não, senhora, esse homem é um homem santo. E a senhora tomou da bolsa, entregou as 5 moedas de ouro e pediu para a dançarina ir embora. Imediatamente, ela foi para o quintal, pegou o machado e destruiu a cabana inteirinha do guru e etc e tal. E expulsou de sua casa. Aí ela falou o seguinte: testei esse homem com a luxúria. Ele resistiu por 3 dias e 3 noites ao apelo atraente da sedutora jovem. Permaneceu em estado de oração e, quanto a isso, eu aplaudo. Porém, suas práticas são de nenhuma utilidade para o mundo, porque ele nada disse àquela jovem que pudesse servir de orientação e força na restauração moral daquele ser, abrindo um novo caminho em sua vida. Sequer escutou os seus sentimentos. Se é um homem de Deus, deveria agir pelo bem, não é verdade? E não somente evitando o mal. Fique com Deus. A gente fala assim: nossa, é tão legal, né? Tão bom. Para você é fácil, né? Estar na casa espírita, porque teu marido está lá, né? Ele te acompanha. Então para você deve ser bem mais fácil. Como é legal, né? Vocês dois. Como é bom, como é perfeito, né? Dorme com Pedro. Acorda com Pedro. É assim? E aí você vai conhecer. Tem a Pedro que é Maria. Né? Chuta a canela, chuta a minha canela. Você saber quem eu sou fora da casa espírita. Como é difícil a gente realmente ser lá fora, prática, o que nos esforçamos para ser aqui. E como a gente precisa realmente se conhecer, ou melhor, reconhecer quem somos, para ter essa reforma tão esperada. Certa vez, numa reunião mediúnica, um espírito nos disse assim: é preciso ouvir o barulho do silêncio para você poder sentir Deus falar. E aí a gente ficou pensando: ouvir o barulho do silêncio? E o silêncio faz barulho? A gente vive numa correria, numa agitação, numa preocupação diária, que a gente não para ouvir, nem para permitir que Deus fale conosco. Que dirá nos observarmos. Como é fácil eu reclamar do meu marido, eu julgá-lo, eu ressaltar aquilo que está me incomodando, mas ao menos eu nem consigo reconhecer
os meus erros? Será que aquilo que está me incomodando nele também não é algo que é tão latente em mim, eu não consigo ver? Na minha mãe, no meu irmão, no meu amigo. Jesus disse que é mais fácil vermos um cisco no olho do outro do que reconhecemos o argueiro que está no nosso. Nós não conseguimos parar para nos olhar, para nos observar, para ouvir. Oportunidades são muitas. Deus fala conosco o tempo todo. Se vocês pararem para prestar atenção no que foi falado aqui, com certeza alguma coisa vai ser se identificar. É Deus. Vocês podem ligar às vezes um programa de televisão edificante e ali vai uma mensagem. É Deus. Vocês podem pegar um livro e de repente ler uma passagem. Ou que seja, quem nunca passou por essa experiência de pegar aqueles livrinhos de mensagens diárias e abre naquela mensagem que você precisava no dia. É Deus. E nós estamos nessa oportunidade reencarnatória para nós melhorarmos. Por mais que tenhamos responsabilidades com os nossos familiares, com aqueles com qual temos laços consanguíneos, aqueles com qual criamos a nossa família, a maior responsabilidade é a nossa evolução, é o nosso crescimento. E se não nos reconhecermos, se não identificarmos quais são os nossos sentimentos, os nossos valores, mas principalmente os nossos defeitos, eles vão cerrar nosso caminho. Essa autoanálise eu me esforço para fazer. E quando eu descubro que ainda pesa muito do lado da minha balança as minhas imperfeições, eu sofro. Porque eu percebo que muitas vezes eu acho que eu já caminhei grandes passos. Eu só amassei o barco, nem saí do lugar. E toda essa experiência de estar aqui na casa, de estar aqui falando com vocês, às vezes o que eu falo é para mim. A boca que está mais perto, os ouvidos que estão mais perto da boca, está aqui falando, são os meus. Eu falo para mim. E eu acho que vai ser necessário eu estar aqui falando muitas vezes, assim como vai ser necessário voltarmos aqui muitas vezes, para ver se a gente consegue assimilar isso. Para ver se a gente consegue, quando alguém chutar a nossa canela, não termos aquele mesmo comportamento de antes. Vamos fechar os nossos olhos agora. Sabemos que somos espíritos e estamos numa matéria. Essa matéria é fruto dessa existência atual. A aparência que você tem hoje é herança genética dessa existência atual. Mas o teu espírito tem uma grande bagagem. E como se agora tivesse um fecho à nossa frente e pudéssemos abrir esse fecho, que a nossa matéria
Vamos olhar para o nosso espírito, para o nosso eu. Como eu sou. Como eu estou ainda. Como eu me apresento até agora. O que eu preciso mudar? Mas também olhe o que você já conseguiu mudar. O que eu estou buscando nessa existência? Para que eu estou insistindo aqui na doutrina espírita? O que eu já consegui conquistar e mudar? Com tudo que eu tenho ouvido, com tudo que eu tenho aprendido aqui na doutrina espírita, nessa casa espírita. Leve agora a tua consciência para o teu lado. Você, espírito, em evolução. Como eu tenho me comportado na minha família? Como tem sido a minha conduta como pai, como mãe, como filho, como irmão. Como eu tenho ajudado no crescimento da minha família. Eu, espírito, tenho conseguido colocar em prática o que eu aqui tenho buscado? Faça essa pergunta. Qual a resposta que você está ouvindo agora? E no meu trabalho? Como eu tenho visto o meu trabalho? Os meus funcionários, o meu chefe, os meus colegas de trabalho. Eu tenho conseguido mudar a minha visão em relação a eles? E a caridade? Eu tenho conseguido praticar essa caridade tão falada aqui dentro? Não só a caridade material, caridade moral. Eu já consegui colocar em prática essa caridade moral na minha vida? Veja qual é a resposta que você está tendo agora. Que essas reflexões sejam contínuas durante toda essa semana. Nós não sabemos se vamos ter muitos passos a partir de agora. E sabemos o tempo que aqui ficaremos. Mas nós temos duas opções: caminhar e evoluir, mudar, ou continuar amassando barro, sem sair do lugar, desperdiçar essa oportunidade reencarnatória
e jogar fora toda a oportunidade que estamos tendo aqui. A escolha de vocês. A escolha é nossa, porque eu me incluo também. Escutem seus sentimentos. Façam esses questionamentos. Saibam reconhecer. Saibam ouvir essas respostas. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Que Francisco de Assis abençoe cada lar aqui representado. Que sentimentos de renovação, de paz, de equilíbrio e de muita luz seja derramado sobre cada um de vocês. Que vocês possam sair daqui essa noite com outro olhar. Um olhar para cada um de vocês. Um olhar interno diferente. E que esse olhar possa fazer a diferença onde vocês estiverem e com quem estiver. Que tenhamos toda uma semana de muita paz e de grandes conquistas em busca.